Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nessa linda e maravilhosa manhã do dia 5/12 de 2025. Sou grata ao Senhor por essa linda sexta-feira, né? Que o Senhor venha nos encher com o teu bálsamo, com a tua presença. Venha nos revestir de força, né? Vamos orar nesse momento, vamos pedir as bênçãos do alto, vamos agradecer a quem tem nos mantido de pé até o dia de hoje. Amados irmãos, orem comigo nessa manhã. Senhor meu Deus, nessa manhã eu te agradeço por mais um dia de vida, pela tua graça, pela tua misericórdia e por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por nós. Por mim, por essa irmã, por esse irmão. Pai, o simples ato de respirarmos é a tua bênção, Senhor. É um milagre, é um dom da vida, Senhor. O simples ato de estarmos de pé, de estarmos vendo, estarmos enxergando, estarmos nos alimentando, é bênção, é milagre do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por nos sustentar, por cada passo. Meu Deus e meu Pai, eu oro por essa irmã que me ouve nesse momento, por esse irmão, por essas pessoas, Senhor, que buscam a Ti, que buscam a Tua presença, Senhor, que estão aqui, Senhor, buscando da Tua porção, Senhor. Que os desejos e as necessidades dela entra em conformidade com a Tua santa e poderosa vontade, Senhor. Entra com providência, Senhor, com todas as necessidades, Senhor, desse irmão e dessa irmã que busca pelo Senhor, Pai. Apresento diante de Ti, Pai, esse irmão, essa irmã que estão ouvindo agora, Senhor, essa oração. Que o Senhor os cubra a vida deles com a Tua paz, com a Tua força, Senhor. Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós nesse dia, Senhor. E que a Tua proteção nos acompanhe, Senhor. Que onde quer que nós vamos, onde quer que nós formos, Senhor, que ele for, que ela for, que o Senhor seja o seu guia, Senhor, guia os caminhos, Senhor, guia os planos, guia os projetos, meu Deus, que o teu Espírito, Pai, conduza a cada decisão, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Adonai, Yahvé, se conosco nesse dia chamado hoje, Senhor, guarde cada mente, cada caminho, cada coração, Senhor. Onde eles colocarem as mãos, Senhor, que haja prosperidade, Senhor. Que nenhuma seta do inimigo prevaleça contra a vida desse irmão, contra a vida dessa irmã, Senhor. Vai cair por terra todo laço de morte, vai cair por terra por toda derrota, Senhor. Todo laço do passarinheiro que seja repreendido no nome santo de Deus, de Jesus Cristo. Pai, derrama bênção sem medida nessa manhã de sexta-feira, Senhor. Pai, renova as forças, Senhor, fortalece a fé, afasta todo o mal e traz a paz ao lado desse irmão e ao lado dessa irmã, ao trabalho dele, ao trabalho dela e ao coração. Que essa sexta, Pai, seja marcada pela Tua bondade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, no dia de hoje, o Senhor trouxe pra gente uma palavra maravilhosa, que fica em Gênesis 12, né? Quando Deus chama Abraão e faz a promessa. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Né? Muitas vezes o Senhor tem planos conosco, mas às vezes as condições que estamos, o lugar que estamos, não favorece que Deus trabalhe. Claro que Deus não precisa de espaço geográfico, Deus não precisa de condições, Deus não precisa de nada para trabalhar, mas Ele precisa da nossa obediência, Ele precisa que nós façamos a nossa parte. Muitas vezes, irmão, não é um lugar geográfico, muitas vezes é a condição que você encontra, entendeu? Então, o que acontece? Às vezes você vive fazendo coisas que nem sempre agradam o coração do Senhor. Então nós temos que fazermos todo dia um exame, uma consulta no nosso íntimo, saber se a gente está
ou não agradando o Senhor, né? Saber se é aquilo que Deus quer pra gente, se é esse lugar que Ele quer, se é essa condição, se é que estarmos na mesa dos escarnecedores, se agrada a Ele. Então, nós temos que fazer um exame de consciência, temos que perguntar pro Senhor se Ele está agradando das nossas atitudes, né? Então, como Ele falou, né? E far-ei-te-ei uma grande nação. Muitas vezes Ele quer nos abençoar, mas com as pessoas que a gente está andando, não tem como, Senhor, Ele entrar com providência nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, se nós estamos andando com companhias que não agradam a Ele, se nós estamos falando coisas que não agradam, às vezes coisas que a gente pensa que não tem malícia nenhuma, mas tem, gente. Palavra de duplo sentido, andar com pessoas que falam coisas que não são edificantes, né? A gente tem que sermos seletivos, saber com quem a gente deve andar, saber o que devemos falar e fazer, que essas coisas afastam o Espírito Santo do Senhor, né? Coisas que não são edificantes, né? Sentar numa mesa onde tem pessoas falando coisas, falando pornografia, falando palavrões, palavras que não engrandece, né, que não nos enriquece espiritualmente em nada. Então essas coisas, esse lugar é o lugar que Deus não quer que nós estejamos, ainda que seja na nossa parentela. Que na nossa parentela tem muita gente que não está no propósito que Deus tem pra gente. Deus tem um propósito para você e nem todos na sua família, na sua parentela. Temos que sabemos separar família de parente. Família são os que vivem na sua casa, né? Seu marido, sua esposa, seus filhos, né? Sua mãe, os que vivem em casa, na mesma família. Parentela são os que não moram na mesma casa, mas que são, às vezes até moram, mas são parentes, né? Porque não é o certo, cada família tem que ter seu lar, né? Porque todo mundo junto nem sempre dá certo, né? Nós sabemos que não vamos a lugar nenhum se não fizermos as coisas conforme o Senhor tem nos pedido, né? Então ele diz para Abraão: farei-te uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoam, né? Essa palavra, gente, ela é incrível. Quando você está em Cristo Jesus, quando você está buscando a presença do Altíssimo, o Senhor te abençoa. E Ele abençoa todos que te abençoam, que gostam de você, que peleja com você, que luta com você, que está contigo. Mas Ele amaldiçoa os que lançam coisa ruim para você. Então, não mexa com o ungido do Senhor, não mexa com quem Deus escolhe, né? Nós temos que saber selecionar isso. Então, se você é um escolhido, olhe com quem você anda. Faça, Deus, essa pessoa é uma companhia boa para mim? Você vai ver pelas atitudes dela. O Espírito Santo vai te tocar, né? Então, assim partiu Abraão, né, com sua família, né? Ele, como o Senhor lhe tinha dito, né? E foi logo com ele. E era Abraão já da idade de 75 anos, né? Quando saiu de Harã. E tomou Abraão Saraí, que ela ainda era Saraí, né? A sua mulher. E Aló, filho de seu irmão. E toda a sua fazenda que havia adquirido, né? E ele saiu e deixou tudo que ele tinha adquirido e que lhe acrescentaram em Harã, e saiu daquela terra e foram para Canaã. Passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, né? Até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. Então Deus fez uma promessa, Ele deu aquela terra para Abraão. Muitas vezes Deus dá algo para a gente, que Deus não une pessoa, Deus une propósito. Muitas vezes Deus coloca algo no seu caminho, algo que é seu. Então é seu por direito, né? E Deus não vai permitir que ninguém tire de você o que é seu, né? E se tirar, Deus devolve, que Deus é um Deus de justiça, é um Deus justo, né? Então, só que voltando aqui em Ló, Deus tinha um propósito, um projeto de abençoar Abraão. Só que Ló não estava incluído nesse projeto. Então começou a haver briga entre o servo de Ló e o servo de Abraão.
Por quê? Eles brigavam porque pelos os bois, as ovelhas, as criações que eles tinham, né? Então começou a dar um pouco de contrito e atrito entre eles. Então o Senhor chamou Abraão, né? E disse a ele que ele não tinha Ló no propósito que ele tinha na vida de Abraão. Então muitas vezes a gente quer trazer embuste, né? Trazer carga que desagrada a Deus. Ah, mas eu gosto muito dele, ele é meu primo. Ah, ele é meu irmão, é meu parente. Pois é, mas Deus, ele não está no propósito que Deus tem na tua vida. Se ele não está, não adianta você ficar trazendo ele para a tua vida, para a tua história, pensando que as bênçãos do Senhor virão, que Deus vai cumprir o propósito. Então vamos obedecer, vamos meditar na palavra do Senhor. Então a gente fica com esse trecho, né, de Gênesis hoje, 12, sobre a vontade do Senhor em nossas vidas. Nós temos que refletir e se tem algum Ló, a gente tem que tirar. Não é chegar e ficar de mal de todo mundo. A gente vai pedir sabedoria para o Senhor e se afastar de algumas companhias que não agradam o Senhor, né? Então, amados, que tenham todos um dia maravilhoso, uma sexta-feira cheia do Espírito Santo, tá bom? Que a graça e a paz de Deus esteja com todos.